Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, no ponto que nós já chegamos nessa quaresma, já era para nós estarmos num estágio de grau de santidade muito grande. Porque estamos constantemente fazendo uma avaliação da nossa vida. E eu espero que tanto você como eu estejamos levando muito a sério esse tempo, porque na quarta-feira de cinzas eu falei que Deus está dando uma oportunidade de 40 dias para nós, para que nós pudéssemos mudar de vida. E eu disse: olha, eu não sou profeta não, mas nesse tempo aqui Deus vai chamar pessoas. E nesses 40 dias que nós estamos, algumas já foram. Mas a pergunta é sempre essa: essas pessoas foram santamente? Elas esperavam que ela ia ao encontro de Deus? Não sabiam, nem pensavam. Mas elas foram santamente? Então ainda resta também para nós um tempo também, que pode ser até a sexta-feira que vem, como pode ser também até um tempo bem prolongado, ou um tempo curto. Mas que nós precisamos fazer essa revisão e ser firme nela, nós precisamos. Hoje, a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho está falando de aliança. Deus, ele fez uma aliança que começou lá com Abraão. Deus disse que ele precisava formar um povo diferente. Porque os povos foram criando os seus próprios deuses, e na medida que foram criando os seus próprios deuses, foram adorando esses deuses. Deus precisava agora de um povo que adorasse o Deus verdadeiro. E ele começou lá com Abraão. E ele disse para Abraão que ele ia, a partir de Abraão, ele ia nos dar uma multidão numerosa que iria servir a ele, que iria adorá-lo, que iria ser dele. E também quando ele fala que iria dar uma descendência,
além de ser uma descendência numerosa como as estrelas do céu e as areias do mar, ele também estava dizendo que ele ia enviar a descendência que iria salvar todo mundo. E é isso que nós estamos esperando agora acontecer na próxima sexta-feira. E já estamos aí em contagem regressiva para comemorarmos a redenção que vai se dar com Jesus. E isso já vinha acontecendo porque as autoridades religiosas daquele tempo eles estão decididos a eliminar Jesus. Já é uma decisão, isso vai se cumprir, vai se realizar mesmo. E agora Jesus está falando para aquele povo que anteontem, quando Jesus foi falando, aí diz que eles creram em Deus, creram em Jesus Cristo. Aí Jesus começou a questioná-los, e agora eles parecem que já estão reconvertendo, né? Estavam convertidos, agora parece que está voltando atrás de novo. Já não estão mais entendendo nada, já estão começando a chamar Jesus de louco, de doido. Aí Jesus, hoje ele faz essa afirmação. Toda vez na Sagrada Escritura que você ouvir Jesus falar em verdade, é porque ele quer reafirmar o que ele já afirmou. E quer dizer, não tem retorno, é isso aqui, ponto final. Então ele está dizendo, em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ninguém, todos aqueles que guardar sua palavra, jamais verá a morte. Mas aí nós precisamos entender de que morte é que ele está falando. Porque até ele morreu. Como é que agora os bonitinhos que somos nós não iremos morrer? Nós iremos morrer. Mas eu sempre estou dizendo aqui, a questão não é tanto morrer, é como se vai morrer. Então, a condição é que nós morramos santos, lutando pela santidade. E ele começa dizendo, aquele que ouvir a minha palavra e guardar no coração. Não é só ouvir. Interessante que hoje muita gente ouve, mas guardar e praticar é a questão. Então é preciso ouvir, guardar e praticar. Praticar, guardar e ouvir. É assim que a gente tem que viver. Para que nós não vejamos a morte. Então, que morte ele está falando? Depois vocês vejam, no livro do Apocalipse, o capítulo 20, do versículo 11 até o 15º, do 11 a 15, lá fala do julgamento. Aí lá diz que mortos e vivos, pequenos e grandes, todos irão diante de Deus e o livro da vida será aberto. E aqueles que não forem encontrados no livro da vida, aí no versículo 14 diz, eles verão a morte. Aí ele fala, a segunda morte. Então, é isso que nós precisamos entender agora. Essa primeira morte, até que Jesus venha, todos nós iremos passar. Nenhum cientista vai encontrar uma pílula que vai fazer com que a pessoa não morra, não. Embora já existem pessoas que estão pensando nisso. Diz que até nos Estados Unidos tem pessoas que estão lá congeladas esperando esse dia. Não vai chegar. Então todos irão morrer. Vai acontecer também um mistério, que quando Jesus vier na segunda vinda, ele vai encontrar os vivos aqui. Mas esses vivos terão que passar também por uma transformação. O corpo dele vai passar também. Mas até que não venha, Dona Ione, que está ali na frente, nós iremos morrer, Dona Ione. A senhora vai morrer, viu?
Não adianta fugir. E os outros que estão aqui. Só que nós, que somos cristãos, não deveríamos ter medo da morte, mas por que nós temos? Os santos desejavam, né? Santa Teresinha dizia: o ladrão está vindo me buscar. Só reza, mas ele está vindo me buscar. Os cristãos de hoje não vem ladrão nenhum, não. Então nós ainda não entendemos o que é o céu, a felicidade que Deus vai nos dar lá. Ainda não entendemos, nós ainda estamos nessa de adorar e glorificar Deus aqui na terra, realizar os nossos sonhos aqui com Ele. Nós ainda estamos nessa. Mas essa forma de pensar não é a forma do cristão. Isso é do pagão. E mesmo assim o pagão não quer adorar nada, ele quer ficar aqui. Então nós precisamos pedir a Deus a graça desse desejo. Eu quero ir para o céu. O meu lugar é o céu. O meu lugar é o céu. É lá que eu devo morar. Por isso até que eu escrevi aquele livro, né? O meu lugar é o céu. Aí depois o Dunga fez uma música cantando O Meu Lugar é o Céu. E vocês já repararam que lá no cemitério onde estão as covas futuras nossas, está escrito lá, o meu lugar é o céu? É por causa desse livro que eu escrevi lá no passado. O meu lugar é o céu. Então, se meu lugar é o céu, eu devo aspirar pelo céu. Aqui é um lugar de passagem. Então ele fala da segunda morte. Aí ele diz assim, o que é a segunda morte? Ele fala, a segunda morte é o tanque de fogo. Ou seja, é o inferno. Então, aqueles que passarem por essa morte, irá diante de Deus para ser julgado. E se não passar, tanque de fogo. É uma forma de explicação do inferno para entender assim, que é um lugar de sofrimento mesmo, né? Imagine eu e você dentro de um tacho de fogo, no óleo, esquentado ali, e ali dentro gritando, me tira daqui, e não sai. Eu sei que não dá para entender como é que Deus permite uma coisa dessa. Não foi Deus que permitiu, foi você que quis. Porque o inferno foi criado para os demônios, não para nós. Então essa é a segunda morte. Então agora Jesus está dizendo, olha, a única forma de nós não entrarmos, não passarmos por essa segunda morte é guardando a palavra dele e a pondo em prática. Então, que palavra é essa? Bem, lá no livro, no Evangelho de São Mateus, o capítulo 5, 6 e 7, lá fala sobre o Sermão da Montanha. Interessante que nas aparições lá de Nossa Senhora de Medjugorje, Nossa Senhora em Medjugorje, ela pede que toda quinta-feira se leia esses capítulos, né? 5, 6 e 7. Por quê? Porque as bem-aventuranças é o código de santidade. Se nós vivermos as bem-aventuranças, nós jamais veremos a segunda morte. Foi assim que os santos viveram. Tanto que quando uma pessoa, para ela ser canonizada, é preciso também dar uma olhadinha no Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças, para ver se a pessoa ela lutou para viver aquilo ali. Porque senão, está vendo? Lutou. Não pensem que vocês vão ser santos e eu também, só porque fez pregação bonita, só porque levantou igrejas. Não é por causa disso, mas é se nós vivemos o Sermão da Montanha. É isso que vai nos santificar.
É isso que vai nos levar para o céu. E o demônio tem nos enganado muito, né? Tem gente por aí que está fazendo prodígios e está achando que é por causa desses prodígios que ele vai entrar no céu. Ele acha que é por causa dos prodígios que ele é santo. Aí a pessoa olha para aquela pessoa e diz, nossa, ela é santa. Por quê? Olha quanta coisa que ele fez em nome de Deus. Bem, aí Jesus falou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos virão dizendo, Senhor, eu preguei no teu nome, sai daqui, bicho ruim. Sai daqui, afasta-te de mim. Mas, Senhor, eu fiz tantas coisas. Eu fiz tantas coisas através de você, mas vida de santidade você não tinha. Você não viveu as bem-aventuranças. Você não viveu o sermão da montanha. Você fez tudo isso por orgulho e para se mostrar que você era o bonzão. E você se mostrou. Está vendo o que eu fiz? Olha. Aí todo mundo bate palmas. Então vamos ouvir o que Jesus está dizendo. Guarde o sermão da montanha. Outra coisa que nós precisamos guardar. Pega os mandamentos também, né? Porque o sermão da montanha, de uma certa forma, é o resumo também dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então pega essa lista de mandamentos aí, olha, e vai sempre fazendo revisão de vida. Sempre. Não é uma vez no ano. Sempre, todo dia, toda hora. Fica neurótico, fica doido. Vai vendo os mandamentos, observando. Uma outra coisa que nós precisamos fazer também, entenda. Vai no catecismo e procura ver a definição correta, o que é o pecado mortal. E aonde o pecado mortal nos conduz. Veja lá o que a igreja nos ensinou. Veja e tenha claro o que é um pecado venial e o que acontece com aqueles que morrem no pecado venial. É necessário guardar tudo isso na mente e no coração. Preciso ver também os pecados, né? Capitais, como eu falei ontem, os pecados capitais, que são os paizinhos de todos os pecados, né? Porque um pecado capital nos leva a outros pecados, por isso que eles são os nossos paizinhos, não deveria ser não. Então é preciso ter claro, tenha claro isso dentro de você, o que é a ira, o que significa a gula, o que é a avareza, o que é a luxúria, a inveja, o que é a preguiça, o orgulho, o que é isso? Que se completa também com a vaidade. E aqui está, olha, é sempre bom, sempre estar olhando, porque isso aqui é matéria de confissão. Para receber o perdão de Deus aqui, e para que isso não aconteça lá, e nós passarmos por um constrangimento tão grande diante de Deus, na hora do julgamento, e essa lista de pecados está aqui na nossa vida. E recebemos uma sentença dura. E tudo isso precisa ser acompanhado com as virtudes. Então vai lá, olha, lê no catecismo o que é virtude. Quais são as virtudes teologais? A fé, a esperança e a caridade.
Mas também estude as virtudes cardeais. A prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. O que é que elas fazem? Elas nos ajudam aonde? Quando a gente entra, cai nos pecados cardeais aí, nos pecados capitais, quais são as virtudes que estão por trás que vão nos ajudar a vencer essas porcarias? Porque nós precisamos ter ódio ao pecado, nós não podemos ter amor ao pecado. É ódio ao pecado. É o único momento que Deus quer que nós tenhamos ódio, é aqui, ódio ao pecado. Quem tem ódio ao pecado entra no céu. Mata essas porcarias. Acabou. Guardem isso. Nós não falamos tanto de projeto de vida. Todo mundo vai lá com esse projetinho, né? Aqui, um projeto de vida que salva. E aquele que guardar isso aqui não verá a segunda morte. Eu não quero ver a segunda morte. Eu quero ver, se assim posso dizer, a segunda vida. Porque essa é uma vida, mas eu quero ver a outra, que é eterna. Essa daqui é passageira. Eu quero a eterna. E eu sei que você também quer. Então vamos guardar tudo isso e vamos pedir a Deus a graça de uma vida santa. E tem uma coisa, se os seus irmãos ficarem dizendo, agora está dando uma de santinha, aí você diz assim, olha, graças a Deus, que bom. Se começar a questionar você demais, você diz, que bom, você quer vir comigo? Vem para cá você também. Né? Viva comigo. Mas se você não quiser, viva a tua vida que eu vivo a minha. Cuida da tua, que eu cuido é da minha. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.